Boa tarde, meus irmãos da Escola Jesus Cristo, seguidores da página da Escola Jesus Cristo no Facebook, participantes do grupo da Escola Jesus Cristo também no Facebook e todos que acompanham o canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Sejam bem-vindos a mais uma palestra de meio de semana no serviço da Escola Jesus Cristo, denominado Irmãos de Célia Lúcius. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 23. É um trecho do testemunho de João Batista. Este é o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para o interrogarem. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E interrogaram-no, então quem és? Tu és Elias? Não sou, ele diz. Tu és profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe então, quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes a respeito de ti mesmo? Disse, eu sou voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Nós vamos parar aqui o trecho, porque o trecho vai até o versículo 34. Mas vamos parar aqui no 24, que é esse. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, espíritos benfeitores, familiares, simpáticos, anjos guardiães, todos que envidam esforços para nos ajudar, nos orientar, nos inspirar. A todos vós pedimos a intercessão, a bênção, a inspiração neste momento de reflexão, para que estejamos sintonizados contigo, Senhor, e que possamos aproveitar ao máximo tudo que nos será trazido nesta tarde de quarta-feira. E assim, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar o estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Meus amigos, o capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que nos coube analisar na tarde de hoje, é o capítulo 16. Então, repetindo, livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, capítulo 16. Título do capítulo, Endireitai os caminhos. E tem como epígrafe exatamente o versículo 23, onde João Batista diz, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, se nós formos ao livro do Antigo Testamento de Isaías, nós veremos lá no capítulo 40 do livro de Isaías, que num dado trecho ele diz, voz que clama no deserto, não é voz pronome pessoal não, é voz, né, a nossa fala. E ele estava profetizando, porque Isaías, como nós sabemos, era profeta, né? É profeta.
Então ele disse: voz do que clama no deserto, voz que clama no deserto, endireitai o caminho ou os caminhos do Senhor. E aí a gente pode ficar, antes de adentrar o texto de Emmanuel, que analisa, comenta exatamente esse versículo, a gente pode ficar se perguntando, como assim, né? O caminho do Senhor já não é direito? Já não é correto? Já não é reto? Como assim endireitar o caminho ou os caminhos do Senhor? Então nós vamos ler o texto agora de Emmanuel para entender e depois faremos um breve comentário. Então diz Emmanuel aqui no capítulo 16 do livro Caminho, Verdade e Vida. A exortação do precursor, precursor quem? João Batista, precursor de Jesus, permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Como eu sempre digo, que texto de Emmanuel. Então vamos agora reler fazendo comentários. A exortação do precursor, ou seja, o precursor de Jesus, João Batista, que já havia sido profetizado também como precursor. Essa fala de Isaías faz menção, cita João Batista. Voz que clama no deserto. Quem era a voz que clama no deserto? O próprio João Batista, nesse versículo 23 do capítulo 1 do Evangelho de João, ele se autodenomina: eu sou a voz que clama no deserto. Porque ele havia sido perguntado diversas vezes: tu és Elias, tu és o Cristo, tu és profeta? E ele dizendo: não, não sou.
não sou o Cristo, não sou o profeta, não sou Elias. Então eles insistiram, os fariseus, quem és tu? E ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. E nós sabemos que João Batista passou períodos da sua vida no deserto, né? Era considerado exótico, porque se alimentava apenas de mel e gafanhotos, né? E se vestia apenas com peles de animais, tinha uma legião de seguidores. E, inclusive, nesta passagem, neste episódio, é que ele diz, né, que os seus discípulos deveriam, então, a partir de agora, daquele momento em que ele estava falando, seguirem não mais ele, João Batista, mas o Cristo. E ele diz aquela frase famosa também, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Porque se ele continuasse, né, com aquela liderança em relação às pessoas que o seguiam, ele acabaria dividindo os seguidores que tinham, né, que estavam preparados, muitos deles, inclusive, compromissados já desde o plano espiritual, desde os projetos que foram implementados para a vinda de Jesus, muitos deles já compromissados em seguirem Jesus aqui na terra. Se João Batista não os exortasse a seguir Jesus, talvez eles permanecessem seguindo João Batista. E isso causaria uma divisão que, infelizmente, nós vivenciamos hoje, né, nas religiões cristãs. Mas, como disse o próprio Cristo, no final haverá um só pastor e um só rebanho. Então, Emmanuel diz aqui, né, a exortação do precursor, ou seja, de João Batista, permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Quer dizer, a exortação de João Batista permanece até hoje, meus irmãos, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Então, que estradas são essas? Que caminhos são esses aos quais Isaías e o próprio João Batista se referiram? São os caminhos de Jesus? Não, porque Jesus não tem vários caminhos, Jesus só tem um. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho de Jesus é um só. Agora, nós seres humanos, criaturas de Deus, filhos de Deus, que estamos vivendo neste mundo, nós que nos dispomos a seguir Jesus, nós temos vários caminhos para chegar até Jesus. A prova disso é exatamente essa diversidade, essa variedade de opções que existem dentro do que se chama cristandade, dentro do que se chama cristianismo. Existe um único que esteja correto, que seja o melhor? Claro que não. Todos são bons, cada um para uma pessoa, de acordo com a sua identificação, com a sua vocação. Então, pessoas há que se dedicam ao sacerdócio no catolicismo, pessoas há que se dedicam ao sacerdócio no protestantismo, outras no espiritismo e em tantas denominações cristãs. Algumas não se tornam padres, pastores, pregadores, mas são seguidores da palavra de Jesus, da palavra de Deus, em qualquer desses segmentos. E isso é bom, porque diz o próprio Emmanuel, são aspectos da verdade. A verdade pura, nós ainda não podemos alcançar com as nossas limitações. Então, cada religião dessa, cada segmento desse, tem um aspecto da verdade
divina. Então cada um se identifica com uma. Nós não podemos achar que nós somos melhores do que ninguém, e nem ninguém pode achar que é melhor do que nós porque segue esta ou aquela religião. Não por isso. Todos nós somos cristãos e estamos tentando, né, seguir o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Então, só que nós temos várias estradas que nos conduzem a Jesus. E o que disse Isaías e João Batista, que permanece até hoje sendo uma exortação válida, em pleno ano de 2021, no século 21, é que aos homens de boa vontade, né, convocando os homens de boa vontade, a regeneração das estradas comuns. Quer dizer, é o que a gente tem como a nossa vivência aí no nosso dia a dia, nas nossas religiões, nas nossas manifestações religiosas. E continua, Emmanuel, em todos os tempos, não é somente naquela época, não foi em algum tempo atrás e não é somente agora. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Então, sempre há convertidos, meus irmãos. Mesmo hoje, no século 21, no ano de 2021, em pleno terceiro milênio, nós temos pessoas que estão a se converter agora. Pessoas que não eram cristãs nessa vida e tornaram-se cristãs, ou que não vinham sendo cristãs há muitas encarnações e agora se converteram. Se convertem, se converterão. Então, em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz. Qual paz? A paz de Jesus. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então não é a paz que a gente muitas vezes acha que é a paz. Ah, isso é que é vida, isso é que é paz. Ou, como ouvimos muitas vezes, ou mesmo falamos, me deixe em paz. Será que essa paz que nós estamos pedindo que as pessoas nos deixem vivenciar é a paz de Jesus? Me deixe em paz. Muitas vezes a gente fala isso na hora de uma discussão, de uma briga, de uma chamada de atenção. Me deixe em paz. E aí a gente imediatamente fala algum impropério, algum desaforo, algum xingamento, alguma agressão. Então, é a paz de Jesus? Será que estamos realmente querendo ficar em paz? Então, clamam pela sua paz, a paz de Jesus, pela presença divina. E por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. É a parábola do semeador, meus irmãos. A semente caiu em 4 tipos de terreno. Na beira da estrada, não chegou nem a penetrar na terra. Os pássaros passaram e se alimentaram daquelas sementes. Quer dizer, não chegou nem a germinar. O terreno pedregoso caiu, mas o terreno não era profundo, com terra boa, com terra fofa, com terra fértil. Era um terreno muito superficial, muito raso, e tinha pedras, então não deixou criar raízes. A semente chegou a germinar, mas aí, como diz Emmanuel aqui,
os melhores sentimentos, quer dizer, aquela empolgação que toma conta de nós outros no início, ou quando aparentemente tudo está bem, transforma-se em inquietação injusta. E aí, o que acontece com a gente? Acabam desanimadas e vencidas. Essas pessoas, nós. Desanimadas, vencidas, porque começaram ou começamos a encontrar dificuldades, a encontrar obstáculos, a encontrar empecilhos, a encontrar preconceitos, discriminações, censuras, críticas. Tudo isso são pedras que abafam, impedem que essa semente boa cresça, crie raízes. E aí a gente desanima e se deixa vencer. E aí Emmanuel pergunta, né, como sendo as nossas frases: onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Nós clamamos, nós oramos, nós pedimos. Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras, ou seja, das nossas amarguras? Estou clamando e Jesus não me responde. Jesus está distante de mim. Eu sou um esquecido. Eu sou um abandonado do Cristo ou de Deus. Falamos essas blasfêmias, meus irmãos. Não compreendem que, diz Emmanuel, por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Então, basta ser discípulo, basta ser seguidor, basta ser cristão? Não. Temos que ser discípulos, seguidores, cristãos sinceros. E Cristo não nos desampara. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Os seus emissários, diz Emmanuel aqui, os mensageiros generosos do seu amor, estão a cada dia conosco. Só que nós muitas vezes não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Nós queremos o Cristo, como se nós fôssemos merecedores, meus irmãos, da visita de Jesus. Muitas vezes Jesus tem nos enviado anjos, benfeitores, santos, mensageiros, seja de que forma for, através de uma mensagem, através de uma página, através de um sonho, através mesmo de uma audiência ou clareaudiência, de uma vidência ou clarividência, de uma pregação. São tantas as formas, meus irmãos, de mensageiros que Jesus nos envia, e mesmo esses espíritos bons, né, os santos, os anjos, os benfeitores, que vêm até nós. E muitas vezes nós ou não percebemos, ou não queremos perceber. Todos nós somos médiuns, num maior ou num menor grau. Está lá no Livro dos Médiuns, item 159. Porque percebemos, num maior ou no menor grau, a influência, né, dos espíritos nas nossas vidas. José, o pai de Jesus, foi avisado em sonho para não abandonar Maria. E ele aceitou aquilo como um aviso do anjo Gabriel e obedeceu, seguiu a exortação, a orientação, a instrução do anjo. Agora, quantos de nós sonhamos e ficamos achando, quando
despertamos no dia seguinte, isso deve ser coisa da minha cabeça, deve ser um sonho psicológico, eu estava pensando muito nisso, acabei sonhando. Bom, os desdobramentos, os encontros com espíritos bons, com mensageiros, com orientadores, com benfeitores, acontecem durante o sono. Vejamos a vasta obra e os vastíssimos exemplos nas obras de André Luiz, nos livros de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Então, nós é que temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque os mensageiros vêm até nós. Então, continua aqui Emmanuel. Falta-lhes, quer dizer, Jesus está diariamente conosco, seja para quem tem condições, né, de receber a visita pessoal do Cristo, seja para quem não tem condições de receber a visita pessoal do Cristo, receber mensageiros dele. Então, para os discípulos sinceros, porque isso também é uma questão de sintonia, meus irmãos. Se nós não estamos bem sintonizados, eu sou cristão, eu oro, eu leio, tudo bem, mas o que você vivencia? Que tipo de pensamento você alimenta? Que tipo de sentimento você alimenta? Sentimento de ódio, sentimento de revolta, sentimento de intolerância, de impaciência, de incompreensão, enfim. Ou, né, a gente tenta exercitar aí a cada dia todas as virtudes que Jesus veio nos ensinar. Então, se nós não estivermos sintonizados, se nós não formos discípulos sinceros, esse tipo de mensageiro, de espírito benfeitor, de anjo, de santo, não ficará próximo a nós. Por quê? Porque a nossa esfera, a nossa psicosfera, o nosso sentimento está negativo, ruim, com uma energia vibratória baixa, péssima. Então, existe inclusive uma citação de um episódio, também no Livro dos Médiuns, de duas irmãs que falavam mal da vida de todo mundo que elas conheciam todos os dias, o dia inteiro. Elas ficavam conversando uma com a outra e falando da vida de todo mundo, falando isso, falando aquilo, reclamando, recriminando, enfim. Diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns: o anjo guardião de cada uma delas, após inúmeras tentativas de desviá-las desse tipo de pensamento, desse tipo de conduta, e não logrando êxito, quer dizer, elas não tiveram ouvidos de ouvir e olhos de ver em relação, porque a nossa consciência, né, a campainha toca quando a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente sabe, instintivamente, subconscientemente, não é muitas vezes racional, mas toca a campainha, né? É o personagem lá do Pinóquio, né? O grilo falante, sou a sua consciência, né? Então, algo nos avisa, Rafael, você está fazendo uma coisa errada, hein? Só que a gente pode tentar se corrigir, tentar endireitar os caminhos ou não. E aí no Livro dos Médiuns diz Kardec que o anjo guardião de cada uma delas, né, os anjos guardiães, acabaram se afastando delas. Porque o que adianta? Espírito bom, meus irmãos, espírito benfeitor, não perde tempo se a gente não quer ser recíproco, né? É aquele orientador, Jesus ficou insistindo com os que não quiseram segui-lo. Ele convidou: não quer me seguir? Não siga.
Pilatos perguntou a Jesus o que é verdade e deu as costas. Jesus não saiu correndo atrás de Pilatos, vem cá que eu vou te falar o que. Não, você quer dar as costas para as verdades de Jesus? Dê, é o livre-arbítrio nosso. Então, os espíritos tentam, insistem, fazem de tudo. Agora, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos que, pelo menos, como dizia, né, seu Rubinho, a gente tem uma média aí, mais ou menos, de 5 espíritos que nos acompanham sempre. Então, dizia seu Rubinho, a gente tem que procurar ter, pelo menos, maioria no conselho de espíritos bons. Se são 5, que 3, pelo menos, sejam espíritos bons. Ou seja, que a gente tenha mais pensamento bom, mais sentimento bom do que ruim. Porque se prevalecer, se predominar pensamento ruim, sentimento ruim, que tipo de espírito vai predominar nesse conselho que nos acompanha? Vai ser espírito equivalente, né, associado, afim, sintonizado com esse tipo de pensamento, de sentimento. Então, a gente ainda não é perfeito, né? Não alcançou a perfeição relativa, que nos é possível. Mas se pelo menos a gente tiver predominantemente, né, não o tempo todo, mas na maior parte do tempo, bons pensamentos, ou então pelo menos se policiar, né, tentar se corrigir, espíritos bons vão se aproximar de nós outros e vão nos ajudar. Então diz aqui Emmanuel, falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. É exatamente isso, é se policiar, é procurar ter bons pensamentos, bons sentimentos, ainda que venha um pensamento, um sentimento ruim. Imediatamente a gente, eu vou afastar isso de mim, conta até 10, conta até 100, conta até 1000 para não responder, para não falar uma besteira, uma agressão. Falhamos muitas vezes e falharemos, mas nós temos que exercitar, né? Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Quer dizer, a gente quer alcançar Jesus sem endireitar o caminho que a gente está seguindo. Como é que a gente vai chegar a Jesus, que é o Mestre, é o Messias, é o Cristo, é o Verbo que se fez carne, se a gente está com o caminho todo torto, todo errado, cheio de pedras? Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. A gente quer alcançar Jesus, ou quer até mais do que isso, né? Em termos de pretensão nossa. A gente quer que Jesus venha até nós pelo caminho tortuoso, que é o nosso caminho. A gente não quer nem se dar o trabalho de seguir o caminho e nem, muito menos, de endireitar o caminho. A gente quer que Jesus percorra o caminho tortuoso que nós traçamos para ele vir até nós. Então, quer dizer, nós estamos totalmente equivocados, meus irmãos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime. Lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático. Invocam o céu, sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. É o famoso: segunda-feira eu começo a minha dieta. Hoje não, amanhã não, depois não. A gente vai adiando. Então a dieta nossa que eu estou falando aqui, que Emmanuel está falando, é a dieta espiritual, é o jejum. É o jejum em relação aos nossos pecados, aos nossos erros. Em tais condições, não é justo, diz Emmanuel,
dirigir-se a alma ao Salvador. Quer dizer, não é justo nós querermos alcançar Jesus, ou nós queremos que Jesus nos alcance, se nós não endireitamos os nossos caminhos, se nós não jejuamos. Que Jesus aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Ele que é e sempre foi totalmente desprovido de pecado, de erro. Não tinha que pagar nada, não tinha expiação nenhuma a fazer, não tinha nada para ser perdoado por Deus, nosso Pai. E passou pelo que passou por amor a nós, sem reclamar. E a gente reclama o tempo todo, meus irmãos. Então diz Emmanuel aqui que não é justo nós, nesse tipo de vida que estamos vivendo, que temos vivido, dirigirmos a nossa alma ao Senhor, porque soa falso, né? Soa hipócrita. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, aí sim, Jesus, ele pode percorrer até um caminho até nós, ele pode, porque ele pode tudo. Só que nós temos que fazer o quê? Endireitar o caminho. O caminho nosso tem que ser o caminho reto que Jesus veio nos ensinar. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Regenera os teus impulsos. Olha aí, muitas vezes nós somos movidos por impulsos ruins, impulsos inferiores, impulsos atrasados. Desfaze as sombras que te rodeiam, os pensamentos, os sentimentos, e senti-lo-ás. Quem? Sentiremos Jesus ao teu lado, ao nosso lado, com a sua bênção. Então Jesus, meus irmãos, está disposto a nos ajudar o tempo todo. Agora, quando nós nos comportamos como os 70 discípulos que abandonaram Jesus reclamando, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Então a gente está reclamando, é muito duro, é muito rigoroso ser cristão no mundo de hoje. É rigoroso sim, é duro, é difícil. Como disse Paulo aos Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos ou renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela transformação do vosso entendimento. Então, a gente quer continuar vivendo o que todo mundo está fazendo, né, achando que é isso mesmo. Não, não é não. Muitas vezes o cristão tem que andar na contramão do mundo. É duro, é difícil, vai ser criticado, vai sofrer isolamento, vai sofrer cancelamento virtual, cancelamento digital, mas é esse o caminho. É esse o caminho. Não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Transformai, renovai o vosso entendimento. Então, queremos que Jesus venha até nós, na nossa audácia, na nossa soberba, na nossa prepotência, primeiro temos que endireitar os nossos caminhos. Porque Jesus até vem. Agora, se nós nos comportamos, repetindo, como os discípulos que abandonaram Jesus, ele dá liberdade para que nós façamos. Perguntou aos 12 que permaneceram e que são os que nós conhecemos, né? Quereis vós ir também? Só que aí a gente tem que ter a sabedoria, a sintonia que Pedro teve naquele momento. Para quem iremos, Senhor? Tu és o Cristo, só tu tens as palavras de vida eterna. Então é esse tipo de resposta que nós temos que dar. O caminho reto, Jesus já nos ensinou.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser vir ao Pai, né, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que nós aproveitemos essa lição de hoje, reflitamos e tenhamos coragem, né, para endireitar os nossos caminhos, para transformar os nossos entendimentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e seguir o caminho reto que Jesus veio nos ensinar. Aí sim, nós conseguiremos alcançar Jesus e facilitaremos, digamos assim, embora Jesus não precise de facilitador nenhum, mas facilitaremos que Jesus venha até nós, que a gente vai oferecer algo a Jesus ruim, negativo, a gente tem que oferecer o melhor, né? Quando vem uma visita à nossa casa, geralmente a gente tira, né, da cristaleira, do buffet, né, o melhor jogo de talher, o melhor jogo de pratos, os melhores copos, né? Tiramos o caderninho de receita da gaveta para preparar aquele almoço, aquele jantar bem gostoso, bem chique, né? E a gente quer oferecer um caminho tortuoso para Jesus percorrer, né? Então, que a gente possa oferecer a Jesus o melhor, que é o caminho reto que Ele próprio nos ensinou. Então, vamos orar agradecendo mais uma vez por essas lições maravilhosas de Emmanuel, através da psicografia santa de Chico Xavier, e que nós possamos endireitar os nossos caminhos, apesar das dificuldades, apesar das críticas, das censuras, dos preconceitos, enfim, de tudo. Porque o nosso testemunho é entre nós e Jesus, é entre nós e Deus, e não em relação ao mundo. Porque muitas vezes nós, sendo muito corretos na visão do mundo, sendo muito direitos, podemos estar ganhando o mundo e perdendo a nossa alma. E não é essa a proposta que Jesus veio nos trazer. Então, fiquemos com a lição de João Batista, com a lição de Isaías, com a lição de Emmanuel e aproveitemos tudo o que nos tem sido trazido até hoje. Mais uma vez agradecemos por tudo e pedimos permissão para encerrar a reflexão da tarde de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, uma ótima semana para todos. Fiquemos com Deus e muito obrigado pela assistência.